Irmãos, tudo que Deus fez é bom. Eu sempre digo para as pessoas de fora: não tem um mandamento ruim que Deus fez para você ou para mim. Não tem um mandamento. Qual palavra da Bíblia que os irmãos acham pesada ou que seja ruim? Só se for aquela que os irmãos não se encaixam nela. Porque quando Jesus disse: vinde a mim, todos os que são cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, Ele disse que o fardo e o jugo dele não são pesados, são leves e são suaves. Mas nós entendemos às vezes de forma errada e achamos que é uma coisa muito dificultosa agradar a Deus. Você sabe que às vezes uma criança faz um desenho, faz um trabalho de colégio, uma coisa que muitas vezes para ela é algo maravilhoso, mas para nós é uma coisa muito simples. Mas ela fica satisfeita em saber que nós a recebemos com alegria, com satisfação. Sabe, irmãos, quando nós vemos que os mandamentos de Deus são agradáveis a nós e a Deus, e fazemos de coração, somos como crianças. Nós nos esforçamos para fazer o que agrada ao Senhor, mesmo que às vezes não saia tão certinho, mas nós fazemos com alegria e satisfação. Quando Paulo se converteu, ele era um homem que muito assim prestigiado pela sociedade judaica, porque ele foi um homem influente, criado aos pés de Gamaliel, de famílias bem conhecidas, mas ele era um homem muito zeloso da forma como os judeus eram, a ponto de matar, de prender, de destruir. Ele usava a lei para aplicar a lei em cima das pessoas. Quando ele teve um encontro com o Senhor, houve uma mudança, transformação. Paulo passou a amar as pessoas que ele destruía. Ao invés de prender, ao invés de tomar os bens, Paulo se esforçava para ver se a pessoa entendia o plano de Deus. Paulo se esforçou tanto entre os judeus como entre os gentios, as outras nações, para ensiná-los a eles um caminho mais excelente: o amor. Obedecer a Deus por amor. Aquele homem foi transformado, sabe por quê? Porque ele amou a Deus. Ele passou a amar. Ele considerou que as coisas que ele tinha adquirido de entendimento, posições, era como um esterco, não tinha valor. Ele passou a receber outros valores, porque o entendimento dele antes era um, agora ele estava entendendo de forma diferente, porque Deus revelara ao seu interior, ao seu coração. Paulo amava a Deus, ele amou a Cristo, ele amava os irmãos. Pedro, João amava a igreja. Pedro se esforçou depois de convertido. João, chamamos o servo de Deus de filhinhos, ele já estava como ancião. Então, irmãos, quem ama, ele fala com firmeza. O amor não quer dizer que você que ama, o irmão vai folgar com as coisas erradas. Pois diz lá em Coríntios 13, 1 Coríntios 13, né? O amor não folga com indecência, não folga com injustiça, não se soberbece, não suspeita mal, tudo suporta. Quando nós começamos a amar a Deus, nós suportamos os mandamentos, suportamos os irmãos, porque o amor está dentro de nós. Isso é graça também. O amor, ter o amor de Deus é ter a graça. Ter o perdão de Deus é ter a graça. Ter condição de amar é ter graça. Ter condição de não responder à altura é ter graça. Claro que às vezes escapa, mas nós procuramos logo nos humilhar de perdão. Isso é graça. Quando você sente que errou e você vai confessar a Deus do pecado e você vai pedir o perdão, é porque você está debaixo da graça. Você tem um armamento, você tem algo que você pode recorrer, como diz a Escritura lá na Epístola de João: se teu coração te condena, maior é Deus. Você está sentindo o seu coração te condenando? Vai aos pés do Senhor, confessa a Ele, diz tudo o que está acontecendo, porque isso é graça. A graça te leva a fazer isso, porque é o poder atuante, poderoso do Espírito Santo por Jesus Cristo atuando nos nossos corações.